Paz do Senhor Jesus a todos. Não é qualquer paz, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e estamos iniciando ao vivo nesta quarta-feira o programa Palavra em Foco. E neste dia nós vamos debater um assunto importantíssimo acerca do domingo e por que este dia ele foi consagrado ao Senhor. Este programa cuja a coordenação é do nosso querido amigo evangelista Márcio de Melo e a produção de Paula. E também oferecimento da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nesta manhã nós estamos recebendo dois queridos amigos, companheiros de ministérios que vão explicar e detalhar esta pauta que é muito importante para todos nós. Mas antes, já deixo aqui enviar a paz ao nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor com muita saúde, e também o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, o nosso pastor ali em Guarulhos, no setor 19. Pastor Erivaldo, meu querido amigo, muito bom dia, paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês do programa Palavra em Foco. Uma alegria, pastor Robson, estar aqui mais uma vez participando desse programa, juntamente também com meu amigo, pastor Davi José, e agradeço a Deus a produção desse programa e vamos tratar de um tema muito importante, porque o domingo foi escolhido como o dia do Senhor. Certamente muitas pessoas têm essa dúvida, vamos esclarecer aí no decorrer desse programa. Fica aí ligado no programa Palavra em Foco. Perfeito. O pastor Erivaldo Jesus é mestre em teologia, bacharel em direito, membro da comissão de apologética da CGADB e relator do Conselho de Educação e Cultura da Confradesp. Autor premiado de vários livros e pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 18 de Vila Espanhola. Então, o pastor Erivaldo Jesus vem comentando, é um dos homens que participam constantemente aqui do Palavra em Foco, e é uma honra e um privilégio sempre aprender com o nosso querido pastor Erivaldo de Jesus. E nesta manhã também nós estamos recebendo o nosso querido pastor Davi José. Pastor Davi, muito bom dia, seja bem-vindo. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui de novo na bancada do programa Palavra em Foco, aqui na companhia do pastor Robson de Magalhães. Deus abençoe. Também o nosso companheiro, amigo, o pastor Erivaldo de Jesus, né? Toda a produção, né? Obrigado pelo convite de nós estarmos aqui participando desse programa. Hoje falando sobre o dia de domingo ou do sábado, né? Qual é o dia que nós devemos servir ao Senhor, que está consagrado a Deus. As dúvidas serão tiradas e é uma grande alegria. Também quero cumprimentar, né, o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o vice-presidente, pastor Duélito. É uma grande alegria fazer parte desse grande ministério. Perfeito. O pastor Davi José é bacharel em teologia, técnico em processamento de dados e também pastor setorial, porém, setor 65 em cidade Ipava. Correto, pastor? Correto. E já mando um abraço aqui a todos os nossos queridos irmãos, tanto do setor 18, bem como também do setor 65, e todos os demais irmãos dos demais setores e também de outras igrejas que sempre acompanham aqui a 88.7 e também toda a nossa programação. Antes, vamos ao quadro O Povo Fala e vamos entender como a nossa igreja, de maneira geral, compreende este tema tão importante. Vamos ao quadro. O domingo foi escolhido como o dia do Senhor, pois em Lucas 24, no versículo 1, diz que foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, assim sendo no primeiro dia da semana, no caso domingo. Acredito por ser o primeiro dia da semana, então a gente já começa adorando o Senhor. Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, morreu na sexta-feira e ressuscitou ao domingo, e desde então, desde os tempos passados até hoje,
os apóstolos e nós temos nos reunidos aos domingos para adorar e agradecer ao Deus. Marcado, a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana, e por isso que é o dia do Senhor. O domingo foi escolhido como o dia do Senhor porque foi o dia que nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então é uma forma de nós celebrarmos e relembrarmos tudo aquilo que Ele fez por nós e muito mais que Ele ressuscitou neste dia. Então damos glórias a Ele por todos os domingos que lembramos que Ele morreu por nós e mais ainda que Ele ressuscitou. O domingo ele foi escolhido como o dia do Senhor, foi instituído como o dia do Senhor, porque foi o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Lucas capítulo 24, verso 1 diz: no primeiro dia da semana, tendo ele ressuscitado. Então o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e nós, em memória, estabelecemos o domingo como dia para cultuar ao Senhor pela sua ressurreição. De acordo com a tradição judaica, Deus finalizou o mundo no sétimo dia e descansou. No sexto dia, e no sétimo ele descansou. Porém, culturalmente aqui no Brasil, as nossas folgas acontecem aos domingos, então acredito que seja por isso. Entretanto, existe também um pensamento sobre a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no domingo, então esse seria o dia do Senhor. Bom, de forma simbólica, por ser o primeiro dia da semana, a gente deve oferecer a nossa primazia, então nós devemos oferecer o domingo para o Senhor. Na prática, os demais dias a gente utiliza para o trabalho e para os nossos afazeres. Então, o domingo a gente deve reservar exclusivamente para o Senhor. O dia domingo foi escolhido o dia do Senhor, primeiro porque o Senhor, na construção do mundo, ele descansa no sétimo dia e no nosso calendário o dia começa no domingo. Então, por isso que nós hoje, a gente considera sempre o primeiro dia como dia do Senhor para iniciarmos a nossa vida diante dele, já dando para ele a prioridade da nossa semana, da nossa vida. Então por isso que se intitula o Dia do Senhor. Olha, o domingo, ele não só é do Senhor, mas ele foi escolhido devido ao nosso trabalho. Trabalhamos durante a semana e o domingo é o nosso dia de folga, nós reservamos esse dia para o Senhor. Porém, todo dia é dia do Senhor. Porque é o primeiro dia da semana, então, pra gente começar a semana adorando a Deus, para nós abençoarmos a nossa semana. Excelente, esse é o quadro O Povo Fala e nós conseguimos compreender de forma majoritária como as pessoas pensam acerca do Dia do Senhor. E me chamou muita atenção que alguns e muitos deles estão associados mais ou menos o que a Bíblia apresenta, bem como também a historicidade. Mas pense comigo, por que foi instituído o Dia do Senhor? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, antes da lei, já havia esta menção. Quando nós chegamos já no período de Moisés, em Êxodo, capítulo 31, verso 13, foi instituído como o dia do descanso. E isso perdurou por muito tempo. Já no Novo Testamento, o dia que foi marcado como o dia do Senhor é o domingo. Mas como que nós devemos pensar isto? É uma coisa bíblica, uma coisa tradicional? Como que nós devemos compreender o dia do Senhor? Esta e outras questões serão debatidas agora no programa Palavra em Foco e eu quero iniciar com o meu querido pastor Davi José. Lá no setor tem o pastor José Davi, pastor. Eu conheço ele. E aí eu comecei já a associar Davi José, para a gente não cometer aquelas falhas no programa ao vivo. Mas vamos iniciar com a primeira pergunta da nossa produção, que de uma forma muito maestral a nossa produção sempre traz perguntas relevantes e que essas perguntas permeiam as mentes dos nossos queridos irmãos e irmãs. Por que Deus instituiu o sábado no Antigo Testamento como dia de descanso e de aliança para com ele? Pastor, por gentileza. Bom, Deus deixou aí o exemplo, né? Até porque nós estávamos aqui comentando, né? Do 6 por 1, né? O 6 por 1 foi inventado por Deus, trabalhou 6, descansou no 7º. Um dia em que Deus deixou para o descanso. Na verdade, não é só o descanso, né? Ali
essa criação desse dia fala de relacionamento, fala de identidade espiritual, fala de descanso humano, né? E o sábado foi como um decreto, né? Foi um mandamento, né? Para trabalhar 6 e descansar, como faz a menção, né? Em Gênesis 2 e 3. Então Deus descansou no 7º dia, não é porque ele estava cansado, mas para estabelecer um princípio eterno, né? O ser humano precisa de ritmo, trabalho e precisa também de descanso, né? O descanso é santo e é separado por Deus. O sábado aponta também para uma dependência do Criador, ou seja, um sábado, a vida não depende só do esforço humano, olha só, né? Mas também de Deus. É um sinal também, né, da aliança com Israel, como está em Êxodo, né, 31 e 13. Deus disse que o sábado seria um sinal entre ele e o povo de Israel. Então é uma aliança. Isso significa que era uma marca da identidade espiritual e que diferenciava de outras nações, Israel de outras nações, porque os judeus guardam sábado, né? Daqui a pouco nós vamos falar, os gentios estão guardando domingo, e os muçulmanos guardam a sexta-feira, são dias separados dependendo aí da nação. E então mostrava também o sábado que eles pertenciam a Deus. O sábado funcionava também como um selo, né? Vocês são o meu povo, né? O povo de Deus. Né? E também trazia uma memória, né? Em Deuteronômio 5:15, Deuteronômio 5:15, o sábado também lembra a saída do Egito. Por quê? Porque lá era escravo e lá eles trabalhavam, né? Sem descanso. Mas em Deus nós temos, né? Uma dignidade, nós temos uma liberdade. Guardar o sábado era declarar: eu não sou mais escravo, mas sou livre em Deus, um descanso físico, emocional e espiritual. O sábado também tinha o propósito prático de restaurar, né? O descanso é necessário, tem hora que tem que parar, né? Tem hora que você tem que descansar. Eu conheci um pastor, e ele trabalhava muito, dormia pouco, e falava: não, você dorme muito, né? 6 horas é muito, eu durmo 2 horas, até o dia que ele teve um problema de saúde. E aí ele teve que descansar. Então a nossa máquina é assim: se você não parar, né, uma hora ela para sozinha, e aí você tem que ir para a restauração. Então, renovamente, né, e é um tempo também onde no descanso você se aproxima de Deus. Eu costumo dizer que para você orar você precisa ter em paz. Não é a oração do clamor, né? Mas aquela oração contínua. Você precisa estar em paz, você precisa ter tempo, você precisa ter tranquilidade para buscar a Deus. Talvez por isso a madrugada, né? A madrugada onde normalmente é mais silêncio, né? Então o fechar do quarto, entra no quarto e fecha a porta, é lugar de tranquilidade. Então não era só para trabalhar, era para reconectar com Deus, um princípio espiritual que aponta também para algo maior, né? No Novo Testamento o sábado ganha um significado mais profundo. Em Hebreus 4 aprendemos que o verdadeiro descanso está em Deus. O sábado apontava para um descanso espiritual em Cristo, né? Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim e vos darei descanso. O descanso faz parte. O sábado não era apenas um dia, mas era uma profecia viva, né? Do descanso em Cristo. Então, resumindo, Deus instituiu o sábado para a lembrança da criação, para marcar a aliança com Israel, celebrar a libertação, promover descanso integral e apontar para o descanso espiritual em Cristo Jesus. É muito importante trabalhar? Mas temos que lembrar que tem hora que nós precisamos parar. E quando nós paramos no sábado, quando eles paravam, era uma ordenança, era um mandamento. Então não tinha como não lembrar de Deus, né? O próprio descanso você não pode fazer. E se nós formos olhar a regra, se formos olhar, né, o que está ali para os judeus, eles não podiam caminhar, né? Eles tinham um limite para caminhar, eles não podiam realmente fazer nada, mas tinham que realmente descansar. Excelente. A fala do senhor me remeteu a um programa que nós fizemos aqui, em tempo pretérito, evidentemente, que fala acerca da prioridade do cristão. E foi abordado aqui acerca da necessidade de cuidar da saúde, a necessidade de descanso, e me remeteu a este programa. E é sempre bom nós compreendermos tudo que foi falado aqui, inclusive, pastor Erivaldo, algo que o pastor Davi José falou, que me chamou muita atenção: um povo que tem identidade. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
Deus já estava traçando características ao seu povo. Como o senhor pensa acerca da primeira questão e por que o sábado foi instituído por Deus como o dia de descanso e também de aliança com ele, pastor Erivaldo? Por gentileza. Meus queridos e amados irmãos do Palavra em Foco, tivemos já aí uma boa exposição do pastor Davi José sobre a importância da instituição do sábado, e a gente percebe claramente que Deus, na sua sabedoria, ele tem seus propósitos com cada um dos estatutos que ele estabelece, e o sábado ele tem tanto um propósito espiritual como um propósito social, né? Ele tem um propósito espiritual no sentido de o homem separar um momento para se conectar com seu Criador, se conectar com Deus. Na verdade, o sábado ele foi instituído como um dia de descanso bem antes da própria lei. A lei apenas legalizou, oficializou o que Deus já havia instituído, e a diferença é que para com Israel se tornou uma aliança perpétua, né? Aliás, para com Israel, Deus estabeleceu 2 sinais claros, sinais perpétuos para com Israel, não para com todas as nações. O primeiro sinal foi o sinal da circuncisão, né, imprimida na própria carne de cada um dos descendentes de Abraão de sexo masculino, mostrando a soberania de Deus sobre a geração de Abraão. E segundo, o sábado, ele foi instituído como um sinal perpétuo entre Deus e Israel. Não diz que foi um sinal perpétuo para com as outras nações. Aí é onde há muita confusão quanto a isso. Interessante que essa questão do sábado sempre foi uma questão debatida através da história. Eu me lembro quando eu era mais novo, tinha aí uns 14, 15 anos, e eu gostava de ter aqueles debates com os adventistas, né, sobre essa questão. Eu me lembro que uma vez foi lá um adventista discutir comigo sobre essa questão do sábado. Aí ele viu que não podia, praticamente ele já estava quase se convertendo. Aí ele falou: olha, eu percebo que você conhece muito de Bíblia. Olha, eu vou trazer meu pastor, que já leu a Bíblia 19 vezes, para poder discutir com o senhor. Eu falei: tá bom, pode acertar com ele. Aí acertou com o pastor dele. Aí ele veio lá em casa. Rapaz, ficamos o dia inteiro, até esquecemos de almoçar, só discorrendo sobre a questão do sábado. E realmente é algo que até hoje, né, é motivo de questionamento, não é um assunto superado. Mas aí é onde eu acredito que é um assunto que esteve sempre em discussão, justamente porque temos até uma igreja respeitada no mundo inteiro, né? Os adventistas do sétimo dia respeitamos, né, eles, que aliás meus filhos desde pequeno sempre estudou em escolas adventistas e são muito respeitados na área da educação, mas o problema é que eles pegam esse sinal perpétuo, que é entre Deus e os filhos de Israel. Pastor, onde você prova isso? Prova isso aqui em Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17. Êxodo 31, 16 e 17 diz assim, ó: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, o concerto perpétuo. Deus faz questão de frisar no verso 17: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Quer dizer, Deus não institui sinal com todas as nações. Até por compreender que cada nação tem sua cultura, suas peculiaridades. Então, é uma aliança entre ele e os judeus. Então, por isso que eu já estou respondendo, inclusive aqui, a segunda parte.
da pergunta, e de aliança para com ele. É uma aliança entre Deus e o povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, ele se tornou também importante para todas as nações, porque Deus é o Criador de todas, não apenas Israel, e para todas as nações a ênfase de Deus é primeiro espiritual, para que o homem se separe um dia para se conectar com ele, e segundo tem um aspecto social. Deus tinha um objetivo também de haver descanso não só para as pessoas, para os animais de carga. É tanto que quando Deus colocou no decálogo como o 4º mandamento, né, lembra-te do sábado para o santificar, ele falou ali não só do descanso de pessoas, para que descanse o teu boi, descanse os teus jumentos, os teus animais. Que, aliás, essa questão social tem a ver até com a própria terra, tinha até o descanso da terra. A cada 7º ano a terra deveria também descansar para que pudesse, então, produzir muito mais. Então, o Deus que conhece todas as coisas instituiu o sábado visando tanto o aspecto espiritual como o aspecto social. Sensacional. Nós não somos judeus, pastor. Perfeitamente. Nem judaizantes. Nem judaizantes. O Palavra em Foco, ele tem sempre parte dessa premissa, que a Bíblia tem a última palavra. Então é interessante que você acompanhe bem esse programa, bem como também, caso, pastor Robson, eu quero enviar uma pergunta, pode enviar a nossa mensagem lá no nosso WhatsApp, DDD 11 2081 0475. DDD 11 2081 0475. Envie a tua pergunta, porque os nossos comentaristas estão aqui ansiosos para poder te responder. Ou você pode participar lá no nosso chat, que toda participação é essencial. TV AD Belém, nosso canal do YouTube, TV AD Belém. Faça parte da família Palavra em Foco. Pode também seguir o Instagram, ADFM88.7. A Assembleia de Deus chegou chegando. E você é muito bem-vindo na família Palavra em Foco. Pastor Erivaldo, houve agora uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E a produção fez uma pergunta aqui muito interessante acerca dessa transferência, dessas observações litúrgicas em relação do sábado para o domingo. Inclusive, há uma menção de um texto em Atos, no capítulo 20, verso 7, dessa transferência. Por que isso aconteceu, pastor Erivaldo? Por gentileza. Meus queridos irmãos, a gente percebe claramente que as coisas foram acontecendo de uma forma natural. A gente percebe na Nova Aliança muito embate de Jesus nos evangelhos com os fariseus, que eram bem ritualistas e bem extremistas para com os rigores da lei. E Jesus começou a mostrar para eles que, na verdade, tudo aquilo ali era sombra das coisas futuras e que ele, sendo o Senhor do sábado, ele deixou muito bem claro que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E os fariseus acabavam cometendo o equívoco de se proibir até se fazer o bem no sábado. O que me chama a atenção, pastor Davi e pastor Robson de Magalhães, é que aquele paralítico, 38 anos no tanque de Betesda, ralando ali, coitado, paralítico. Quando Jesus chega para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda, o fariseu questionou ele, não porque estava andando, nem viu o milagre, parece que a cegueira era tão grande, que ele não percebeu que era o paralítico, gente, que estava há 38 anos ali, agora ele estava andando. Aliás, era isso que tinha que chamar a atenção. Ele era para olhar, meu Deus do céu, você não era aquele paralítico que estava ali todo esse tempo sem andar? Como é que você conseguiu andar? Mas ele não viu isso. Ele falou, não te é lícito carregar a cama no sábado. Quer dizer, ele só viu ele carregando a cama. Não viu o milagre maior que era ele estar andando. Então, esses embates aí foram muito grandes. Mas a pergunta diz
que vemos uma transferência das observâncias litúrgicas de reuniões do sábado para o domingo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu naturalmente. Se vocês forem observar, era tradição nas sinagogas judaicas se reunir no sábado para estudar a Torá, estudar o Antigo Testamento. O próprio Jesus tinha esse hábito de ir. E a gente percebe que quando então a igreja foi fundada no dia de Pentecostes, claro, a igreja na sua origem embrionária foi com judeus também. Aí quando os pregadores saíam, principalmente Paulo, por todos os lugares, chegaram numa cidade, o que é que ele procurava primeiro? Uma sinagoga. E era costume, de fato, se reunir aos sábados. É tanto que você só vai ver, mencionando isso, em Atos capítulo 13, aí vocês vão entender quando houve essa transferência. Por exemplo, em Antioquia da Psídia, na primeira viagem missionária, olha o que diz Atos capítulo 13 e versículo 42. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dizer as mesmas coisas. Veja que era no sábado até então, costume na sinagoga. Verso 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, claro, quando a reunião se dava na sinagoga, por tradição judaica, era no sábado. Mas quando a gente percebeu que os judeus então começaram a perseguir os cristãos, houve aquele rompimento, e aí Paulo deixa a sinagoga. Quando isso acontece? Atos 20. Aí vocês vão entender essa mudança. Atos capítulo 20, versículo 7 e 8. Olha que coisa interessante. Atos, antes o 19, para que vocês compreendam. O 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Grave bem isso, 3 meses. Disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, aí já é os judeus rejeitando claramente a mensagem de Paulo. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias, aonde agora? Na escola de um certo tirano. E isso durou por espaço de 2 anos. Daqui para frente, você não vê mais Paulo entrando praticamente em sinagoga. Já houve um rompimento. Daí para frente, você não vê mais falar em sábado. Aí você vai para o capítulo 20 de Atos e versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Daqui para frente, quando sai da sinagoga e a igreja começa a assumir sua própria característica, não mais dependendo da sinagoga, e sim surgindo novas congregações nos lares, ou nesse caso aqui, nesse salão que Paulo alugou, a escola de Tirano, que segundo os eruditos era um salão de apenas 12 metros quadrados, cabia pouquíssimas pessoas, mas esse pequeno salão ele impactou a cidade de Éfeso, a ponto de o majestoso templo de Diana, que era visto como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tinha 9.400 metros quadrados, com 140 colunas revestidas, do mais puro mármore, já não despertava mais atenção a pessoa. Como que um homem de uma pequena saleta de 12 metros quadrados chamava mais atenção do que o magnífico templo de Diana? Exatamente porque, embora ali estivesse uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a verdadeira maravilha de Éfeso não era mais o templo de Diana, era o Deus que Paulo pregava, porque Atos 19, 11 e 12 diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas, milagres extraordinários. Então, daí para frente, muda-se do sábado para o primeiro dia da semana, então domingo passou a ser o dia que os cristãos se reuniam. E para que não pensem que é um texto isolado, porque uma da regra da hermenêutica, né, tem que haver o contexto. Aí Paulo repete isso para concluir minha fala aqui sobre esse tema em
1 Coríntios 16, 2, novamente ele frisa que o dia que se tornou hábito dos cristãos se reunir é o domingo, o primeiro dia da semana, conforme diz 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Passou a ser o dia tradicional do partir do pão, o dia do povo se reunir, o povo cristão, o primeiro dia da semana, o domingo, então, naturalmente substituiu o sábado. Excelente. Pastor Davi José. O princípio, o pastor Erivaldo aqui já deu aula, né? E é muito lindo, porque hoje nós estamos guardando domingo, e aí uma razão da minha fé, né? Esse é um grande sinal da razão da nossa fé, Exatamente. né? Muito bem explicado. Mas até aí ainda não tinha virado o domingo oficial. Eu fui atrás porque eu queria saber como é que o domingo acabou virando, né, um feriado. Porque até aí é a igreja que se reunia, né, aqui por partir do pão, posso entender que é a ceia, né? Perfeitamente. E aonde eles ofertavam, né? E até hoje, né, muitos dos nossos irmãos escolhem a ceia para entregar os seus dízimos, fazer os seus votos. É uma grande bênção, né? Mas a partir disso, né, quando o domingo passou a ser o dia do Senhor, também teve o imperador Constantino, que se converteu, né, ao cristianismo, que talvez alguém diz na história que trouxe mais prejuízo do que devido à sua conduta, porém ele decretou, né, o venerável dia do sol, que era o domingo, né, e todos os magistrados e todos tinham que estar descansando nesse dia, né. Aí virou aí um feriado, começou a instituir o feriado ali com os romanos, né, uma influência romana, e então foi um mandamento religioso puro, mas a lei civil começou a acompanhar, né? Na verdade, o primeiro dia passou a tomar o domingo como dia oficial do descanso, e na consolidação pela igreja, depois disso, que nós estamos vivendo até hoje, né, não mais guardamos o sábado. Na verdade, a gente não guarda, né, o domingo, ele é o feriado, e por ser feriado, eu estava até aqui dizendo aos irmãos, né? Se nós temos o dia do Senhor e trabalhamos 6 dias, qual é o dia do descanso, né? Então, realmente, né, você vê até que para fazer aqui uma análise, né, uma aplicação, os nossos dias são bastante dinâmicos, pastor Erivaldo. Corroborando com o que você está falando e aproveitando esse gancho histórico aí até para rebater uma parte que os adventistas se apegam, né? Na verdade, os adventistas dizem que quem guarda o sábado tem um sinal da besta. Quem guarda o domingo, melhor, tem um sinal da besta. Em que eles se apegam? Exatamente nesse decreto de Constantino, que se deu no dia 7 de março de 321 depois de Cristo. Esse dia aí que ele instituiu, né, o domingo, eles têm em mente que Constantino, por ser pagão, e a partir dali os papas passaram a adotar o mesmo título de vigário, filho de Deus, que antes eram os imperadores romanos, aí por isso que eles se apegam dizendo que foi o embrião do anticristo que instituiu o domingo, e quem guarda o domingo tem o sinal da besta, que ali na figura do papado. Mas nós rebatemos isso porque, primeiro, eu já mostrei com fundamentação bíblica que o domingo se tornou o dia do Senhor naturalmente desde as Escrituras. É isso aí. Da mesma forma que Deus instituiu o sábado antes da lei, e a lei apenas, né, instrumentalizou isso, tornando-se como algo legal e oficial, Constantino apenas tornou legal uma prática que já era comum. Oficializou. Mas aí alguém, para criar problema, vai dizer, não, foi Constantino que instituiu o domingo. Mentira. Ele apenas legalizou o que já era comum. Já vinha. Como ele também é acusado, dizendo que ele que criou a Trindade só porque ele convocou o concílio de Nicéia em 325, e ali se debateu o assunto e foi então aprovado o dogma trinitário. Aí os testemunhos de Jeová acusam que a Trindade é uma invenção de Constantino. Mentira, ele apenas convocou o concílio de Nicéia
e os cerca de 150 bispos ali presentes é que discutiram a formulação da doutrina da Trindade e aprovou então o famoso Credo Niceno, que nós acreditamos até hoje. E assim ele recebe essa acusação de ter criado o domingo. Também é uma mentira, porque ele apenas oficializou o que já era uma prática comum entre os cristãos. Aí o concílio de Laodiceia, né, que homologou, né, o domingo. Então, o domingo, não mais o sábado, agora se guardava o domingo, né? Então se tornou uma força. E na expansão para o mundo, né, a Europa adotou o domingo como dia de descanso, né? Leis civis começaram a proteger esse dia, né? Tanto é que a gente tem na nossa lei trabalhista, né? Então os comércios começaram a fechar, então começou-se aí ver o dia realmente do descanso. A colonização, né, também adotou esse padrão na América, na África, também nos partes da Ásia, né? Não todos os países, mas parte da Ásia. Assim o domingo virou um padrão, né, para o descanso. Século XVIII e XIX, então virou um descanso semanal, questão social, direito trabalhista, né? Então o domingo já era mais aceito, né, devido a esse histórico. Então governos oficializaram o domingo como feriado semanal, foi incorporado em leis trabalhistas, né? Dia de descanso na maioria dos países, influenciado historicamente pelo cristianismo, né? Isso nos alegra muito, né? Devido ao nosso Deus. Quando pedir a razão da nossa fé, nós temos muitas evidências, né, pastor Erivaldo? Moldou a cultura ocidental, né? E assim, irmão, pastor, eu quero acrescentar aqui que a grande degradação que nós estamos vendo em muitas partes do mundo e também no nosso país é porque os homens, independente de ser cristão ou não, se afastaram dos princípios das bases bíblicos, das bases formaram a sociedade ocidental, né? E por isso estão perdendo a saúde, né? Então isso é muito legal. Hoje os países muçulmanos usam a sexta-feira, o judeu continua guardando o sábado e nós, né, o domingo nós reservamos para o Senhor, não como obrigação, porque nós sabemos que o evangelho não tem dias, não dá separação de dia. Todo dia é dia de você adorar a Deus. Lembrando que o judeu, né, pastor Davi, está correto em guardar o sábado. Sim. A Bíblia diz que é uma aliança perpétua entre eles e Deus. Os cristãos estão corretos em guardar o domingo. Sim. Com a base de que o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, aliás, a base para guardarmos o domingo está claramente em Marcos 16, versículo 9, que diz assim, ó: e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, passou a ser o dia da ressurreição. Isso traz também, pastor Davi, até um aspecto espiritual. Enquanto que Cristo veio cumprir a lei, né? O sábado é o fechamento de um ciclo. Jesus inicia uma nova criação. O Senhor do sábado, né? O Senhor do sábado, né? Um ponto importante que nós temos que falar aqui, pastores, acerca do que o nosso público tem que entender, que nós compreendemos o domingo por uma questão bíblica e uma construção histórica, desde Constantino, depois Constâncio, Teodósio I, Gregório Grande, Carlos Magno, e até a forma de se pensar o cristianismo no Ocidente. Mas não pode pensar o domingo como um amuleto, correto? Não, isso. Como alguns pensam. Isso aí. Perfeitamente, pastor Robson de Magalhães, que aliás a própria Bíblia condena isso. Sabe aonde? Em Romanos, capítulo 14, isso aí. E no versículo 15, porque de acordo com essa passagem de Romanos, capítulo 14, versículo 15, mesmo nós, os cristãos, quando guardamos o domingo como um dia para a gente cultuar a Deus, não é igual o judeu guarda o sábado, porque nós não estamos mais presos a essas tradições, porque Paulo diz claramente aqui em Romanos 14, 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, na nova aliança, eu entendo que, embora o domingo tenha substituído o sábado como o dia do povo de Deus se reunir, entretanto, o dia do Senhor são todos os dias. Porque não tem um mandamento dizendo, é do domingo. Perfeitamente.
Tem uma evolução, né? Um processo. Não há mais essa pressão litúrgica no Novo Testamento para o primeiro dia da semana. Você que Isso trabalha... aconteceu naturalmente. Irmão, você que trabalha 6x1, não se preocupa se o domingo... Pastor Davi, deixa eu entrar na terceira pergunta, porque o senhor falou algo bem importante acerca que o judeu guarda o sábado, o cristão, ele pensa no domingo como um dia litúrgico e o muçulmano sexta-feira. Mas qual é o ponto importante para o cristianismo de ter um dia de descanso? Se reunir na casa do Senhor num dia que oficialmente é um dia que você teria que descansar, né? E você transferir isso, você sair da sua casa e adorar a Deus, pastor, isso tem um grande valor. Né? Você pode ver que é uma movimentação no domingo, pelo menos no Brasil, e eu acho que não é só no Brasil, né? Se você for na Europa, eu tive na França, eu tive em Portugal, eu tive em alguns países. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. No domingo, o pessoal vai para a escola dominical. Algumas igrejas usam o domingo de manhã para o culto. Então, esse dia é um dia onde você oferece a Deus. Não por mandamento, mas por espontaneidade. E Deus recebe isso de uma forma muito, muito boa. Perfeitamente, pastor Davi. O grande perigo é quando as igrejas criam isso como uma norma. Igual foi criada no Antigo Testamento como uma ordenança. Mas você não vê uma ordenança no Novo Testamento, nem de Jesus, que fique bem claro isso. Eu desafio qualquer um de vocês me provar. Não existe nenhuma ordenança, nem de Jesus, nem dos seus apóstolos, cuja doutrina moldou a igreja cristã para se guardar um dia da semana. Não há uma ordenança. Aliás, a Bíblia é muito clara. Só existe 2 ordenanças de Jesus à igreja. A primeira, a ordenança do batismo, e a segunda, a ordenança da Santa Ceia. É tanto que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando havia aquela discussão entre os cristãos judaizantes, né, que para poder fazer parte da igreja tinha que seguir os rituais da lei, circuncidar, guardar sábado, essas coisas. Aí foi quando se convocou o primeiro concílio da história cristã, chamado Primeiro Concílio Geral do Cristianismo, no ano 50 depois de Cristo. E ali foi exatamente muito bem presidido por Tiago, irmão do Senhor, depois de uma fala de Paulo, Barnabé e Pedro, e chegaram num acordo que os gentios não se submeteriam à lei de Moisés para se tornar cristão, porque a salvação é pela graça. E na graça não estamos mais presos a rituais da lei, porque Cristo já cumpriu todos os rituais da lei. E a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. Somos salvos pela graça, não estamos mais presos à lei cerimonial, à liturgia de ter obrigatoriamente que guardar um dia, seja ele domingo, segunda, terça, quarta. É importante sempre separar um dia para servir ao Senhor, mas no nosso caso se tornou tradição, prática comum, o domingo ser o dia que a gente tira para servir a Deus. Pela manhã na escola dominical, à noite no culto. Eu penso, senhores, o nosso público que acompanha aqui o Palavra em Foco, nós vivemos hoje uma sociedade pós-moderna de muitos encargos. Trabalho, se deixar, a pessoa trabalha todos os dias. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Deus estipula um dia de descanso, e esse dia de descanso, ele é importante. Eu acredito que uma marca para poder colocar um freio aos nossos anseios capitalistas, vamos usar um palavreado mais contemporâneo, uma palavra mais contemporânea, nós pensarmos na importância de ter um dia de descanso com a mente cristã. Correto, pastor Davi? Irmão, quando eu saí da empresa, aqui eu vou dar aqui um testemunho. Eu trabalhei 34 anos em uma empresa. E quando eu saí, o primeiro ano eu tinha taquicardia, o coração batia assim, não tinha mais salário. Você fica recebendo salário 34 anos, mas na verdade quem nos sustenta é Deus, né? E eu estava pensando em abrir uma empresa e tal, e o meu anseio era sair da empresa e me dedicar ao ministério. E isso aconteceu. Quando eu
saí da empresa logo no primeiro ano, nós assumimos ali Vila Rodrigues e eu hoje trabalho, né, disponível para a obra 24 horas, não 24 horas, mas, né, disponível para a obra. Então, e eu comecei a me preocupar, eu pensei em abrir uma empresa, e Deus falou para mim assim, se eu quisesse que você tivesse empresa, eu te deixava lá e não te tirava. E depois eu comecei falando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso correr. E Deus falou para mim assim, quem falou que eu te quero correndo? E uma das coisas que me preocupa, irmãos, é a nossa agenda. A nossa agenda é muito carregada, né? Muito. Não só a nossa, mas eu olho também, nós aqui, nós somos pastores setoriais, e imagina a vida do nosso, do dirigente das congregações, né? Qual é o dia que ele tem para estar com a família? A agenda nossa é estar na casa do Senhor, como disse o salmista, todo dia é um grande prazer, né? Porém, nós sabemos dessa limitação que o senhor está falando, e é algo que me preocupa, é algo que eu penso, né? Se nós temos uma tradição, então nós temos a tradição, então nós não temos o domingo, nós temos o domingo, tem congregação, tem setor que o culto de ensino é na terça, o outro é na quarta, né? As congregações têm culto nos intervalos, e quando nós vamos sobrecarregando nessa ânsia, se nós não tivermos uma direção, pastor, podemos levar o povo a uma exaustão natural, até vivendo do nosso tempo. E, aliás, até concordando com você, os sindicatos, por exemplo, dos comerciantes, antes proibia trabalhar no domingo e nos dias de feriado. Mas nesse mundo capitalista, todo mundo querendo ganhar, aí abriu essa exceção, principalmente porque o shopping center, o lugar, os dias de mais movimento, é justamente sábado, domingo, que teoricamente tem que ser o dia de descanso. E é o dia que essa categoria de trabalhadores mais trabalha, inclusive nossos irmãos. Sim. Então, por isso que Deus, em sua sabedoria, não exigiu, pastor Davi, essa exigência de um dia específico para o mundo cristão. Por exemplo, e um cristão que depende do trabalho do domingo. Eu tenho casos lá no setor, eu tenho lá pessoas que trabalham no domingo, né? E ele não pode estar lá na igreja no domingo porque trabalham no comércio. Então a gente percebe claramente, no caso dele, ele vai estar pecando? Não, Paulo disse, se possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado para o seu irmão. Então você não pode mais estar preso exatamente a um dia. Mas você tem que ter, sim, um dia, respondendo à pergunta. É importante tirarmos um dia da semana para descanso e também se dedicar ao Senhor. Excelente. Rádio ADFM 88.7. Nós estamos ao vivo no programa Palavra em Foco. Caso você queira enviar a tua pergunta, tá vendo? O assunto, ele é bem extenso, acerca do domingo, acerca do dia do Senhor, acerca do descanso. Caso você queira enviar a tua pergunta, envia no nosso WhatsApp. DDD 11 2081 0475, DDD 11 2081 0475. Pastor Robson, eu gosto de imagens. Tem gente que gosta de imagens. Eu quero conhecer o pastor Erivaldo Jesus, quero conhecer o pastor Davi José e outros também participantes. Você pode ir lá, TV AD Belém, vai lá na TV AD Belém e se inscreva no nosso canal e sai compartilhando para os grupos de WhatsApp, os grupos da igreja, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Ou você pode também seguir a nossa página lá no Instagram, ADFM 88.7, mas se você gosta de ficar pelo nosso aplicativo ou você é mais tradicional pela nossa rádio, não tem problema. O importante é você estar conosco no Palavra em Foco. Vamos seguir agora aqui para a última pergunta que a nossa produção fez, porque tem algumas pessoas que me procuram e falam assim, pastor Robson, eu fiquei tão triste que não foi no culto de domingo, eu tive que trabalhar. Eu moro ali em Guarulhos e tem o aeroporto internacional, então tem aquelas escalas, sábado, domingo, aí me manda mensagem, pastor, o dia do Senhor eu não fui no culto, ou seja, aquela mente mais radical acerca do domingo, enfim. Esse dia do domingo, como que nós devemos pensar, né? Será que nós cristãos precisamos guardar o domingo de forma mais radical ou tudo isso foi abolido como o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, senhores? Comigo? Pastor Davi. O que mudou com o sacrifício, né, de Cristo na cruz? Na verdade, mudou tudo, né? Principalmente nesse sentido, né? Aqui nós não estamos para a escravidão, não. Aqui nós estamos para viver uma vida de libertação,
e libertação total, né? Então, os textos bíblicos são muito fortes, né? Colossenses 2, 16 e 17, ninguém vos julgue, né, por causa de sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, né? Mas o corpo é de Cristo, né? E nós vivemos essa graça, né, pastor? Nós vivemos isso. Ou seja, nós não estamos obrigados, não somos, vamos frisar de novo, não somos judaizantes, irmãos, né? E nós não trazemos, né, a lei, nós entendemos que o evangelho veio de lá, mas aqui a graça, né, que nos está estendida, ela é diferente, é um novo mandamento. A gente lê muito isso e hoje, mais ainda, eu tenho muitas ressalvas quanto ao Velho Testamento. Quando você traz as promessas do Velho Testamento para o Novo, por exemplo, precisa tomar muito cuidado, porque toda ceia, e pelo que eu vi lá, primeiro dia da semana, a ceia lá era semanal no Antigo Testamento, pastor, em Atos, que era o primeiro dia da semana. No né? Antigo era anual, né? E no Novo Testamento era semanal. E aí, né, agora o nosso é mensal. Na verdade, não existe uma regra, mas lá, todas as vezes, a gente lê lá em Coríntios. Pode ter até todos os dias ceia, que você não está errando. Um novo mandamento eu vos dou, né, no meu sangue. Sim. Então, as nossas promessas, irmãos, lá no Velho Testamento, a promessa lá era a terra. A promessa nossa aqui é céu ou inferno, e Jesus falou muito sobre isso. Então, quando você trata alguns assuntos com base no Novo Testamento, ele destoa do velho. Por quê? Porque o velho já diz, né, é o antigo, né? Tem aqui uma nova aliança, né? Então, nessa nova aliança veio a liberdade, né, de nós não cumprirmos alguns ritos. Hoje nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não quer dizer que você não ame ao Senhor. Você não depende só porque Deus te amou primeiro. Mas eu também amo ao Senhor. E eu creio que o pastor Erivaldo ama o seu Senhor, né? E aí eu disse para a igreja ontem pregando, olha assim, vocês estão aqui porque Deus te amou primeiro, mas não amou só você, amou o seu vizinho. Mas onde está o seu vizinho? Mas você está aqui adorando a Deus. Então há uma espontaneidade, né, na nossa liberdade, porque nós fomos chamados à libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que eu faço com essa liberdade? Eu não dou ocasião à carne, mas eu me dedico a servir ao Senhor. Por isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. Todos os dias nós adoramos ao Senhor. Tem gente que ora todo dia. Vai alguns dias ao culto, vai nos cultos de ensino, vai no culto do círculo de oração, não é, pastor? Vai nas festas. Eu tenho uma festa que eu faço anual lá, que é a semana inteira. Não é porque é judeu, não, é porque tem vários grupos, né? E nós ficamos a semana inteira louvando e cultuando ao Senhor. É bom não termos essa obrigatoriedade que querem nos expor. Fomos livres, né, em Cristo Jesus. Então, irmão, nós estamos aqui, né, vivendo um descanso na terra, na verdade. Porque quem está em Cristo recebe, vinde a mim, né? Todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Nós vivemos em Cristo, correndo, mas descansado em Cristo. Eu me lembro, pastor Erivaldo, que no meu início da minha carreira militar, quando eu trabalhava aos domingos, era uma tristeza. Porque a minha mente, eu pensava, poxa, hoje eu não vou à igreja. Aí ficava aquela sobrecarga religiosa, pensando, poxa, meu Deus do céu, hoje é o dia do Senhor, eu estou trabalhando. E na verdade o trabalho é uma bênção de Deus e, como meu pai diz, dignifica o homem. Então tem muitas pessoas nesse pensamento mais radical, né, pastor? Como o senhor pensa acerca dessa última questão? Olha, a minha posição sobre essa quarta questão, que claro, nós não precisamos levar isso de forma radical, como os judeus levavam. Por exemplo, em Lucas capítulo 13, a Bíblia, a partir do versículo 10, a Bíblia conta a história de uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. E vendo Jesus, disse, mulher, estás livre dessa enfermidade. E, em vez de o príncipe da sinagoga glorificar Deus por aquele milagre, por ver aquela mulher tantos anos naquela condição, ele foi murmurar. Olha o que diz
Lucas 13:14. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado. Você já imaginou que situação? Ele ficou indignado pelo milagre, indignado por Jesus curar aquela mulher. Porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias aqui é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Aí Jesus quebrou o radicalismo daquele homem pela emenda, como diz o ditado, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegraram por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. E aí vem uma questão. O cristão guarda o domingo, né? O judeu o sábado, o muçulmano a sexta-feira. Qual deles usa melhor esse dia? Qual deles se dedica melhor? Vamos avaliar. O cristão vai para a igreja domingo na escola dominical e à noite no culto. O judeu passa o dia na sinagoga estudando e, claro, outras atividades. O muçulmano, seja onde ele estiver, ele também vai para a mesquita, ele se inclina perante sentido sempre Meca, né? Isso. E ali na presença de um imã, que é uma autoridade muçulmana, recita aí algumas coisas do Corão, né? E ali ele também faz a sua devoção. Cada um tem sua forma de venerar a sua divindade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o culto mais frequentado, por incrível que pareça, é domingo pela manhã. Aí eu concluo dizendo por quê. Eles entendem o seguinte, que se domingo é o dia do Senhor, nada melhor do que dedicar as primeiras horas do dia do Senhor ao Senhor. Sim. No Brasil é o contrário, o culto mais frequentado é domingo à noite. Para alguns, depois que a gente usa todas as forças e o dia do Senhor para nosso deleite, aí a gente dá o restinho ao Senhor lá no finalzinho do Sensacional, pastor Erivaldo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, pastor Erivaldo, pastor Davi José, obrigado pela participação. Os senhores são sempre bem-vindos ao Palavra em Foco. Pastor Davi, muito obrigado. Amém. E até a próxima, pastor. Foi um grande prazer, uma grande alegria, quero agradecer mais uma vez e é um grande prazer estar aqui, né, ao lado do pastor Erivaldo, ao lado do pastor Robson de Magalhães, né, a equipe, Deus abençoe. Pastor Erivaldo de Jesus, muito obrigado, meu pastor. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência, ouvintes do programa Palavra em Foco, obrigado à direção desse programa, ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor José Wellington Júnior e a toda a produção do programa, e digo para vocês, Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Ele disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu quero agradecer a você, nosso querido ouvinte do Palavra em Foco, que Deus possa abençoar a tua vida. Este tema, eu entendo que é um dos temas, um dos mais importantes que nós temos que entender. Porque o dia do Senhor são todos os dias, mas em se tratando do cristianismo, nós dedicamos o domingo àquele que tudo fez por nós quando gritou, Tetelestai. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e teu ministério e até nosso próximo programa aqui na DFM 88.7.